Boa tarde, pessoal. Tô aqui eu de novo, então, para continuar dando as dicas para vocês sobre como viajar barato e aproveitar ao máximo então a viagem. Falando de vir para os Estados Unidos, né, especificamente para a Flórida, que é a minha paixão, minha e do meu marido. Então a gente está dividindo com todo mundo. A gente falou um pouquinho no último vídeo sobre o visto e a gente está trabalhando no material, né, para preencher o formulário, para ajudar vocês com algumas dicas aí, tentando fazer um manual para postar aqui. Mas enquanto isso, então vamos falar sobre passagens baratas, né? Como é que a gente faz para conseguir comprar passagens com um custo bem bom? Só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tá aqui nos Estados Unidos, né? Agora a gente tá voltando. Meu marido tá aqui, ó. Então, a gente tá voltando de uma praia. Depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre praias. Tem muita praia legal, fora Miami, Key West. E também a gente descobriu algumas praias perto de Orlando. Então, depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre as praias também. Estou aproveitando esse tempinho, então, para dividir com vocês dicas sobre as passagens. As 3 vezes que a gente viajou, a gente comprou passagens por menos de R$1.300. R$1.300 ida e volta para cada um. Então, sempre que a gente divide isso com alguém, as pessoas ficam impressionadas o quanto o preço é bom e não acreditam que dá para viajar por esse preço para os Estados Unidos, né? Por isso que é importante ter o visto na mão, porque quando aparece uma oportunidade dessas, tu vai conseguir aproveitar. Se tu não tem o visto, né, tem o risco, né, de quando é que eu vou poder fazer tudo isso. Então, tendo visto na mão, é só ficar ligado que vão aparecer as promoções e vocês vão poder aproveitar. Como é que a gente costuma fazer para ficar ligado nas promoções? Existe o Melhores Destinos, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, é aquele site que fica dando dicas de promoções de passagens para o mundo todo. Existe um aplicativo dele, então é legal ter o app deles no celular e também curtir a página deles no Facebook, porque daí o teu telefone vai ficar te dando os alertas, né, de quando tem uma promoção legal. Quando tem um aplicativo no telefone, ele acaba te avisando antes do Facebook. Essa é a nossa impressão. Então nós temos o aplicativo no telefone e cada vez que aparece passagem para os Estados Unidos por um preço de barbada, a gente vai lá dar uma olhada quais são as datas, né, se caberia dentro da nossa programação e se a gente tá podendo ou não, né, aproveitar aquela promoção. A gente comprou todas as vezes dessa forma. E todas as vezes, no nosso caso, compramos pela Decolar e não tivemos nenhum problema. Quando tu clica no site do Melhores Destinos, no link lá que aparece a promoção, normalmente ele manda pro Submarino. Só que as taxas do Submarino, elas são mais altas do que as taxas da Decolar. Isso a gente já percebeu que Submarino, Skyscanner, Kayak, todos esses sites, né, essas empresas que fazem esse trabalho de passagens, de pacotes, eles acabam cobrando taxas maiores do que a Decolar, tá? Então a gente sempre vai no site da Decolar e dá uma verificada lá nas mesmas datas que o Melhores Destinos está oferecendo, para ver se eles também estão com a promoção lá no site deles. E todas as vezes a gente encontrou e conseguiu comprar por um preço mais barato. Fora que, quais são as vantagens? A Decolar, ela te cobra em reais. Então, quando a gente tem essa variação, normalmente a gente tem, infelizmente no Brasil, essa variação do dólar, a gente fica naquela insegurança, né, de quanto que vai fechar o cartão, quanto é que eu vou pagar o dólar no dia e tudo isso. Então, dá para comprar já com o valor fechado em reais e parcelar em 6, 10 vezes. E tem alguns cartões de crédito, dependendo do teu banco, que dá para fazer em até 12. Então, como tu compra normalmente essas promoções com um prazo bem longo para frente, dá para ir pagando a viagem já e com a tranquilidade que tu sabe qual é a parcela fixa que tu ficou. E não tem juros, então vale muito a pena. Então a gente faz isso. E também tem uma dica super legal. A gente percebeu que normalmente tem um período, tá? Vamos supor, é de 1º de janeiro até dia 10 de janeiro. Esse é o período, porque normalmente quando tem essa promoção fica a partida e o retorno, né? Já fica fixado a partida e o retorno e tu escolhe alguns horários ali dos voos. Então, o que a gente percebeu? Mas eu não queria ficar 15 dias ou 20 dias ou só 5 dias, eu quero ficar 10. E não tinha uma opção desse período. O que nós fizemos? Pegamos o primeiro dia
de algum pacote que tinha lá, indiferente a quantidade de dias. Vamos supor, peguei do dia 1º de janeiro, só que eu não quero voltar dia 20 de janeiro, que era o conjuntinho daquele período. Eu quero voltar dia 10. Aí eu percebi que tinha uma opção de retorno no dia 10, que não era também o período que eu queria. Mas eu fui lá e ajustei as datas e dei um pesquisar no site da Decolar. E o que aconteceu? Ficou o mesmo preço a passagem. Então eu não precisei me deter no período em que eles estavam me oferecendo. E sim, eu consegui jogar desde que as datas coincidissem com datas que tinham passagens em todas as opções de período que estavam disponíveis ali. E deu super certo. Então a gente conseguiu programar e dar uma manipulada, digamos assim, no bom sentido, dentro das opções do site. E aí foi tudo sempre tranquilo. A gente já viajou de TAM, já viajamos de LAN, viajamos com a American Airlines, que eu não aconselho muito, os aviões são bem pré-históricos, assim, pelo menos foi a nossa experiência. Viajamos agora com a Avianca, que o serviço meio atrapalhado, atrasaram os voos, a gente ficou um tempão parado no avião, acabamos perdendo uma conexão, tivemos que remarcar, mas o atendimento de bordo, assim, é bom também. E tudo isso pela Decolar, tudo interligado. Esse último voo agora da Avianca, que a gente ficou parado em Porto Alegre antes de sair e perdemos a conexão que a gente ia fazer no Peru, a gente chegou e no mesmo momento eles já nos encaminharam para outra companhia aérea, a gente remarcou a passagem, eles trocaram nossa mala de avião, a gente não teve nenhum problema. Dá um friozinho na barriga, porque nunca tinha acontecido com a gente de perder uma conexão ou de ter que trocar a bagagem, fazer tudo isso, mas correu tudo certo. E eu só tenho elogios assim para Decolar, hotel, carro, sempre que a gente aluga alguma coisa por lá, a gente não tá tendo nenhum problema, tá certo? No próximo vídeo, então, vou falar um pouquinho sobre o aluguel do carro, porque se vocês estão vindo para os Estados Unidos e não é para alguma cidade como Nova York ou cidades que tem transporte público bom, é super importante alugar um carro, senão não faz nada. Ou então tem que ter a dica para fazer os transfers, né? Ver como é que funciona isso. O mais barato é alugar um carro, porque os transfers tem que pesquisar, tem alguns que saem mais em conta, mas acaba sendo mais caro do que alugar um carro, até porque a gasolina aqui é super barata, as estradas são ótimas, então não precisa ter medo de dirigir aqui nos Estados Unidos, é sensacional. Então, no próximo vídeo eu falo para vocês como pesquisar, ver barbada de carro, por onde comprar, se dá para comprar pelo site americano, por site brasileiro, site de agência. Então a gente fala um pouquinho sobre isso para vocês. E, como eu já disse, não precisa ser rico para viajar, é só se planejar. Continue com a gente.